A Souza Produções convida você a se tornar um patrocinador. Semeie no nosso ministério. Com a sua oferta poderemos produzir muito mais vídeos. Este é um ministério independente e, por isso, precisa da sua participação. Inscreva-se no canal e compartilhe os vídeos. Seja um multiplicador desta visão. Os versículos usados nos vídeos que traduzimos nem sempre correspondem a versões em português. Muitas vezes precisamos traduzir do original em inglês para fazerem sentido no contexto do vídeo. Glória a Deus! Quantos estavam aqui na noite passada? Muito bem. Bem, é bom então saber que você está aqui agora. Então é bom você se preparar. Tem algo bom esperando por você. Eu já disse isso várias vezes, cristianismo não é uma religião. Muita gente no mundo acha que é uma religião e eles estão errados. Não é uma religião. Não é uma religião de jeito nenhum. Não é um estilo de vida. Sabe, tem gente que diz é um bom estilo de vida. Não é um estilo de vida. Cristianismo não é um estilo de vida. Estude sua Bíblia. Não é um estilo de vida, não. Mas sim, ele te ensina um estilo de vida. Mas em si mesmo não é um estilo de vida. Diga a alguém do seu lado, cristianismo não é um estilo de vida. É a vida de Deus em um homem. Em um ser humano, certo? Porque eu digo homem e quanto a mulher. Então é a vida de Deus em um ser humano. Graças a Deus, graças a Deus. Sabe, 2 Coríntios capítulo 5 e verso 17, a Bíblia diz, se algum homem está em Cristo, se qualquer homem, qualquer um, qualquer pessoa está em Cristo, ele é... Eu quero que você preste atenção nos tempos verbais. Ele é uma nova criação. Ele não vai ser. Ele é. Esta é uma declaração de Deus. Esta é a declaração soberana do Deus Todo-Poderoso. Se qualquer um está em Cristo, ele é uma nova criação. As coisas velhas são passadas e todas as coisas se tornaram novas. De fato, tem uma versão que diz de uma forma melhor. Na verdade, ele diz que as coisas velhas são passadas, eis que todas as coisas se tornaram novas. E esta palavra eis é muito importante neste versículo. Talvez devamos olhar para ela. Vá para a sua Bíblia agora. 2 Coríntios capítulo 5. Sabe, nós celebramos a palavra de Deus hoje. Aleluia! Diga a alguém do seu lado, eu sou um vitorioso na vida. A palavra de Deus fez de mim um vitorioso? Sim, você tem que ter essa mentalidade. A palavra nos dá essa mentalidade. É importante. Certo, você achou 2 Coríntios capítulo 5, verso 17? Leiam para mim. 1, 2, leiam.
Vocês notaram a palavra eis? Ele quer dizer vejam. Ele diz, se algum homem está em Cristo, ele é uma nova criação. As coisas velhas são passadas. Veja! Todas as coisas se tornaram novas porque tem gente que não vê. Então ele diz, eis, veja! Você tem que ver. Todas as coisas se tornaram novas. Ele diz, veja! O câncer não está mais lá. Veja! O pecado não está mais lá. Veja! A fraqueza não está mais lá. Veja! O cativeiro não está mais lá. Veja! Todas as coisas se tornaram novas. Veja! Tem gente que entrega o coração a Cristo e voltam da mesma forma que vieram. Porque acham que os problemas de ontem ainda estão lá? Estão olhando para a coisa errada. Estão olhando para a coisa errada. Por exemplo, teve gente que entregou o coração a Cristo ontem, aqui. Você não é mais o que costumava ser. Não tem nada a ver com as coisas que costumava fazer, eu não faço mais. Não é disso que estou falando. Esse não é o ponto. Entenda isto. Há uma diferença entre retidão e viver corretamente. Retidão ou justiça e viver de forma reta. Viver de forma reta é viver corretamente. Justiça e viver corretamente não é a mesma coisa. Vá para 2 Coríntios capítulo 5, verso 21. Ele o fez ser pecado para nós, aquele que não conheceu o pecado, esse é Jesus, para que pudéssemos ser feitos a justiça de Deus nele. Isso é maravilhoso. Vá para Romanos capítulo 5. Romanos 5, verso 1. Não. Ei, você ainda está aí? Isso é importante. Isto é importante. Sabe, aqui chamamos de escrituras para gritar. E esta é uma delas. Romanos 5, verso 1. Portanto, sendo o quê? Justificados pela fé, temos paz com Deus, por nosso Senhor Jesus Cristo. Isso é uma maravilha. Ele diz, sendo justificados pela fé. Você sabe o que ele está dizendo? Deixa eu explicar. Antes de eu explicar, vou dar outro versículo. Vá para Romanos capítulo 4, versículo 24. Leiam, 1, 2, leiam. Mas também por nós a quem será atribuída aos que creem naquele que ressuscitou a Jesus, nosso Senhor, dentre os mortos. 25. O qual foi entregue por nossas ofensas. Que foi o quê? Ele foi entregue, significa entregue para a morte, por causa das nossas ofensas. E o quê? Ressuscitou para o quê? Nossa justificação. Ok. Veja, com essa passagem e aquela que você leu antes, Romanos 5, verso 1, deixa eu te explicar do que ele está falando. Cristianismo, eu disse, cristianismo não é religião. O que recebemos de Cristo não é uma coisa pequena. Ele diz, portanto, sendo justificados pela fé, temos paz com Deus. Significa que somos como um com Deus. É como paz entre nações que foram reconciliadas. Ele diz, portanto, sendo justificados pela fé. Justificados. O que significa justificação? Significa aceitos. Significa declarados justos.
Isto não é a mesma coisa de perdão. Isso não é um perdão. Declarados justos, justificados. Sabe, muita gente não entende o cristianismo. Eles pensam que quando dizemos... Vejam isto. Vem aqui. Imaginem este homem. Fique aqui em pé. Certo? Eu preciso de vocês duas também. Vamos dizer que ela estava devendo dinheiro a ele. E então, ele está exigindo o pagamento. Então, essa outra irmã aparece para pagar. Venha para cá. Sim, ela paga pela outra. Ok? Agora, passe para cá. Ela não está mais devendo nada, certo? Por quê? Porque a outra pagou para ela. Não é assim? Ok. Ok. Agora, será que ela é justificada? Não! Não! Ela pagou. Ela pagou a dívida. Outra pessoa pagou. Isso não é justificação. Ela não foi liberada. Ela era culpada. Alguém simplesmente pagou pela ofensa dela. Isso é tudo. Isso não é justificação. Mas é isso que muita gente acha que recebemos de Jesus. Obrigado. Agora deixa eu explicar para você. Porque o evangelho precisa ser ensinado, ele precisa ser explicado e também ele precisa ser pregado. Pregamos a pecadores. Então eles ouvem, recebem fé e recebem salvação. Mas também temos que ensinar aos cristãos para que possam entender o que foi que ele fez, do que isso se trata e como viver a vida que esse cristão agora recebeu em Cristo Jesus. Justificação é diferente. O que foi que Jesus conquistou por nós? Entenda, diz que ele foi entregue à morte por causa das nossas ofensas e ressuscitou dos mortos para nossa justificação. Oh, isso significa que nós não fomos justificados a partir da cruz? Você entende agora? Não fomos justificados por causa do pagamento? O pagamento foi na cruz. Entendem agora? O cristianismo não veio da cruz. Alô? Não somos resultado da cruz. Isso é muito importante. Não viemos da cruz. A cruz é importante. Foi lá que o sacrifício foi feito. Mas não é daí que o cristianismo vem. Jesus pagou pelo mundo inteiro naquela cruz. E só isso já seria suficiente. Ele pagou para salvar a nós, o mundo. Foi por isso que ele morreu. Ele morreu para salvar o mundo. Ele morreu para lavar os nossos pecados. Mas quer saber? Isso não teria resolvido o problema. Nós apenas continuaríamos a pecar. Ele teve que fazer algo a mais. Além de morrer para pagar pelo pecado do homem, a cruz foi um meio para um fim. A morte de Jesus foi o meio para um fim. Ele morreu para lavar os nossos pecados, para tornar possível para nós receber a vida eterna. Você vê agora? Então, o tempo inteiro, a morte não era o que ele estava perseguindo. Ele estava buscando outra coisa, buscando algo mais duradouro do que perdão de pecados, do que remissão de pecados.
Ele queria tornar possível para o homem receber a vida eterna. Então, quando Jesus morreu na cruz, como ele estava morrendo por nós, todos nós morremos naquela cruz. Ora, vamos. Você entende isto? Se ele morreu por nós, então todos morremos. Então estávamos na cruz quando Jesus estava na cruz. Então quando ele morreu, nós morremos. Quando ele foi sepultado, fomos sepultados. Agora aqui está o grande ponto. A Bíblia declara que Deus o levantou dos mortos para declarar a sua justiça. E quando ele ressuscitou dos mortos, nós estávamos nele. Fomos ressuscitados dos mortos juntamente com ele. Com a nova vida. E então ele diz, qualquer um que está em Cristo é uma nova criação. E porque você é uma nova criação, você não tem passado. Você entende agora? Então você não é o homem que foi perdoado. Você foi perdoado antes da morte. Você entende? O sangue dele foi derramado por nós na cruz. E então ele disse, está consumado. E então ele morreu. Você entende? E este foi o final daquela fase. Os nossos pecados estavam pagos. No que dizia respeito a Deus, nenhum de nós podia mais ser declarado culpado por nossos pecados, porque o homem Jesus pagou por todos. E o sangue dele foi suficiente. Em Atos 13, quando você lê do versículo 38, ele diz, através desse homem vos é pregado o perdão dos pecados. E por ele, todo aquele que crê é justificado de todas as coisas, das quais não pudeste ser justificados pela lei de Moisés. Então o sangue dele foi adequado, foi suficiente. Glória a Deus. Mas agora, ele diz, todo aquele que está em Cristo é uma nova criação. É uma nova criação, é uma declaração de Deus. É uma nova criação. Quando você vem para Cristo e o recebe como Senhor da sua vida, crendo que Deus o ressuscitou dos mortos, você nasce de novo, agora está em Cristo, você é um novo homem em Cristo, ele diz uma nova criação. Ouçam, você é justificado. Por quê? Por que justificação? Porque você não tem passado, você é uma nova criação, então não há pecado. Você é aceito, declarado justo, sem pecado, porque você é uma nova pessoa. Esta é a declaração de Deus, ele disse isso. Você veio da morte com Cristo quando ele foi ressuscitado para a vida. Quando ele foi ressuscitado, ressuscitamos juntamente com ele. Com esta nova vida. Aleluia! O cristianismo veio da ressurreição. Você não percebeu como ser salvo? Ouçam Romanos 10, verso 9. Se tu confessares com a tua boca o Senhor Jesus, crendo no teu coração que Deus o ressuscitou dos mortos, não que ele morreu na cruz. Viram? E é claro, como ele poderia ressuscitar dos mortos se não tivesse morrido? Ele tinha que morrer para ser ressuscitado dos mortos. Então, se você crê na ressurreição, automaticamente tem que ter crido na morte? Aleluia! Então, o menor está incluído no maior? Glória a Deus! Então, somos justificados. Justificados? Uau! Justificados! 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 Isso faz de nós, isso é grande demais para a religião, isso nos torna tão justos quanto Jesus é justo. Oh, sim! Por quê? Ei,
A justiça que nós temos é a justiça dele. Ele nos declarou justos. Certo, então isso me traz para o que eu quero explicar a vocês. Quando eu digo que há uma diferença entre justiça e viver de forma justa, veja, muitos estão lutando para viver corretamente. E quando não funciona, dizem, eu não entendo o cristianismo. Sim, você não entende o cristianismo porque está tentando fazer funcionar de fora para dentro. Tem que funcionar de dentro para fora. Vem. Você primeiro foi feito justo. E não é um processo. Você foi declarado justo no dia em que nasceu de novo. Você entrou na sua justiça quando nasceu de novo. E neste momento, você se tornou tão justo quanto Jesus é. E você nunca será mais justo do que se tornou no dia em que nasceu de novo. Você não cresce em justiça. Você tem a mesma justiça. Você pode crescer na graça de Deus e no entendimento desta graça. Pode crescer no conhecimento de Deus, mas você não pode crescer em justiça, porque Ele fez de você tão justo quanto Ele mesmo. Você entende agora? Só se pode esperar uma vida que é vivida de forma justa de alguém que é justo. Ah, vamos, você não entendeu. Eu estou te ajudando a entender a diferença entre viver de forma justa e justiça. Seria tolo da parte de Deus esperar que você vivesse de forma justa se você não fosse justo. Você tinha que ser justo para Deus esperar que você agisse de forma justa. Vem, por isso é que o Velho Testamento não funcionou. Porque eram as leis justas de Deus dadas aos homens que eram injustos. E não funcionou. Então Deus disse agora, eu vou fazer uma nova criação e colocar a minha palavra em seu coração. E foi isso que ele fez. Temos a palavra nos corações hoje. Glória a Deus. Diga isso comigo. E se você nasceu de novo, isso é maravilhoso, você pode dizer isso o tempo inteiro. Eu sou tão justo quanto Jesus é justo. Porque eu tenho a justiça dele. Eu vivo de forma justa. Porque o viver de forma justa é a obra exterior da justiça interior. É disso que eu estou falando. Aleluia! É assim que é. Glória a Deus! Muito bem, vamos avançar. Você ainda está aí? Glória a Deus! Você sabe como levantar sua mão assim e adorar ao Senhor? Você sabe fazer isso? É muito importante. Quando levantamos as mãos assim, significa muito para Deus. Muitos não sabem disso. Significa muito para Deus. É uma celebração da glória dele. Sim. Quando você levanta as mãos para Deus, aleluia. Significa muito. Sabe, toda vez que você é movido em seu espírito, você ouve a palavra de Deus em seu espírito, e você levanta a mão assim. Nossas mãos são muito importantes. Achamos que elas nos foram dadas para carregar peso e para consertar coisas. Então, sabe, tem aquela música que muita gente canta, diz assim, minhas mãos são abençoadas. E aí ela diz tudo que eu toco e a pessoa vai, toca, 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 toca. Não se trata de tocar coisas. Tem mais do que isso. Minhas mãos são abençoadas. Glória a Deus. Não, 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 olhe para sua mão. Olhe para ela. Isso não é uma coisa normal, ordinária. É isso que você levanta para o Pai. Aleluia. Aprenda a fazer isto. Aprenda a fazer. Você é movido em seu espírito e eleva as mãos para Deus. Sabe, no Velho Testamento eles ofereciam sacrifícios e então tinham esse incenso que queimava para Deus.
E no livro de Apocalipse diz que a oração dos santos subindo para Deus como incenso. Ok? Mas o que Paulo diz? Eu desejo que todo homem ore em todo lugar, levantando mãos santas. Aleluia! É melhor do que o incenso do sacerdote do Velho Testamento? Quando você levanta sua mão para Deus, você apenas a levanta e diz: bendito seja Deus, eu simplesmente te amo hoje. Faça isso na sua casa, você vai ficar maravilhado com a unção que você vai experimentar. Sabe, muitos não sabem como fluir no sobrenatural, na unção de Deus, de uma forma consistente. Sabe, Deus não quer que a gente entre e saia da unção. Ele quer que a gente esteja nela, continue experimentando dela e crescendo nela. É isso que Ele quer. Sabe, mas para muitos eles entram e então saem. De vez em quando eles entram na unção e aí saem. Não, temos que crer nisso. Aleluia. Mas aprenda a fazer, faça na sua casa, no seu escritório. Faça frequentemente. Bendito seja o Senhor Jesus. Eu te agradeço. Eu te agradeço. Eu te agradeço. Você vai se encontrar operando em outro nível. Outro nível. Algo tão simples assim. Tão simples assim. No cristianismo, há coisas que fazemos que despertam a unção. Você está ouvindo isso? Tem coisas que fazemos que movem a unção. Muitos não sabem. Eu disse agora há pouco, cristianismo não é um estilo de vida. O cristianismo por si só não é um estilo de vida, mas no cristianismo há um estilo de vida, ele ensina um modo de viver. Ele nos mostra como operar nas coisas espirituais. Porque, entenda, pertencemos a um reino espiritual. Então as nossas vidas têm a necessidade, elas devem ser relevantes espiritualmente. Glória a Deus. Obrigado, Senhor Jesus. Aleluia. Aleluia. Ou porque falamos em outras línguas? Eu sei que há cristãos que dizem que não deveríamos falar em línguas. E alguns dizem, bem, não é para todo mundo. E aí tem gente perguntando, será que todo cristão deve falar em línguas? Você já percebeu que nenhum cristão que fala em línguas faz esse tipo de pergunta? É sempre aquele que não fala. E a única razão para ele fazer essa pergunta é porque ele não tem certeza se ele consegue. Se ele soubesse que consegue, ele não faria essa pergunta. Ao invés disso, perguntaria como eu faço, como eu devo fazer. Vem. Será que todo cristão deve falar em línguas? Deixa eu te explicar por que é tão importante falar em línguas. Não é para denominações, é para cristãos. Veja, não há palavras que venham de você como ser humano que sejam santas o suficiente para comunicar com Deus Santo. O que é que você quereria dizer a alguém que sabe de tudo? O que você diria a ele? Não. O que você... A Bíblia diz antes de você abrir a boca, ele conhece seu coração. O que você diria? O que você vai dizer a alguém que sabe de tudo? E então, com palavras deste mundo, para se comunicar com o Deus Santo, passando pela sua mente, aquela mente que já concebeu todo tipo de mal. Sabe, quando você fala com Deus, você tem que raciocinar sobre o que vai falar com Ele. E misturando todas aquelas palavras que você apresenta a Deus, com essa sua mente, que vê todo tipo de coisa errada, todas as imaginações erradas, e agora você finge para Deus e tenta falar com Ele e convencê-lo a fazer algo por você? Quem você de fato acha que Ele é? Você entende agora? Foi por isso que Ele nos deu um vocabulário divino.
A Bíblia diz que aquele que fala em uma língua desconhecida não fala a homens, mas a Deus. E aquelas palavras em outra língua não passam pela sua mente. Elas vêm do Espírito. A mente não as entende. Vem direto do Espírito. Você as fala sem pensar nelas. Elas são as palavras mais limpas, mais santas e mais belas que podem ser apresentadas a Deus. Unção do Espírito Santo. Entende por que você deve falar em línguas? Então, você notou que quando Paulo falou sobre isso em 1 Coríntios capítulo 14, quando você lê do versículo 13 até o versículo 15, ele diz algo, ele diz: eu orarei com o Espírito e eu orarei com o entendimento também. Ele não diz eu orarei com o entendimento e orarei com o Espírito também. É assim que a maioria de nós faz. Primeiro oramos, ó Senhor, nós te agradecemos, pois belo és tu. Obrigado por cuidar da nossa família. Nós te honramos hoje. E aí pomos um pouquinho de línguas. Isso não vai fazer nada funcionar. Ele diz, eu orarei com o Espírito e eu orarei com o entendimento também. Vem, ele fala entendimento e depois também. O que significa que orar com o seu entendimento é um tipo inferior de oração? Então você começa a sua oração a Deus não, ó Senhor. Não, você começa racasabratecateirababaçu. Glória a Deus. Como é que eu vou saber o que eu vou dizer? Ouvindo do meu espírito, deixando o meu espírito ter o domínio? Você vê, quanto mais você faz isso, mais fácil será para você. Tem gente que... Pode até começar assim, mas não fique apenas nisso. Sabe, 5 anos, ora em línguas... Não é suficiente. Tem gente que diz, eu só oro em línguas assim. Isso não basta. Embora você seja abençoado por isso. Isso tem que crescer. Aleluia! Tem que crescer. Obrigado, Senhor. Amém. Você ainda está aí? Sabe, então falando a palavra desse jeito, algo tem que acontecer. Sabe, existe algo que é o ministério da palavra de Deus. Agora, o ministério da palavra de Deus não é alguém ministrando a palavra, como estou fazendo agora. Eu estou ministrando a palavra para você, mas a palavra está ministrando agora mesmo. Ele enviou a sua palavra e os curou e os livrou das suas destruições. A palavra está operando em você agora mesmo. Está operando agora mesmo. E a Bíblia nos diz que a palavra é mais afiada do que o bisturi de qualquer médico. Glória a Deus! Sim! Sim! Diz que o Logos de Deus é vivo e ativo, mais afiada do que qualquer espada de 2 gumes. Sabe por que eu falo isso? Talvez você esteja aqui e precisa de uma operação. Precisa passar por uma cirurgia. Talvez precisem cortar alguma coisa fora. A palavra de Deus está cortando nesse momento. Aleluia! Está acontecendo agora mesmo. Glória a Deus! Está acontecendo agora. Anime-se! A palavra funciona. Sim! Está acontecendo agora mesmo. A Bíblia diz que a palavra é viva e ativa.
viva e ativa. Aleluia. É viva e ativa. Ela corta. Glória. Então a palavra está ministrando a você agora mesmo, onde quer que você esteja. Você está ouvindo o que eu estou compartilhando com você. E a palavra está entrando no seu coração. E então, a partir de lá, ela localiza, ou a Bíblia diz que todas as coisas estão descobertas a Ele, a quem temos que prestar contas. É a palavra de Deus. Todas as coisas são reveladas à palavra. Ela vê tudo. Nada está escondido de Deus. Nada. Isso vem da palavra? Eu já disse, você tem que praticar o desfrutar da palavra de Deus. Praticar isto. Tem que amá-la. Tem que se entregar a ela. Ela vai te promover. Ela vai te manter em saúde, vai te fortalecer. Ela vai te liberar a sua herança. É isso que a palavra fará para você. Ela vai te localizar naquele lugar que Deus escolheu para você. A palavra fará isso para você. Vai te guiar. Aleluia. Vai te guiar pela vida. Diz tu me farás ver os caminhos da vida. Na tua presença, plenitude de alegria. Na tua destra, delícias perpetuamente. Glória a Deus. E aí você se torna uma maravilha para a sua geração. Não conseguem entender por que você é como é? Não conseguem entender? Porque a palavra de Deus te construiu. A palavra te construiu. Te fez forte. Alguém me fez uma pergunta. Pastor Cris, o que fazemos com os problemas econômicos? Eu disse, vocês deveriam ter feito algo antes que chegassem. Se tivessem fortalecido a sua fé, isso não teria abalado vocês. Vem. Abalou muita gente. E eu fiquei pensando, o que eles estão esperando? Estão esperando que o mundo seja um pedacinho do céu? Nós é que fazemos do mundo o que queremos que ele seja. Você faz o mundo do jeito que quer que ele seja? E a sua vida não deve ser dependente do que alguém em algum lugar decidiu? Não. Não. Sua vida deve ser no topo, mesmo em meio aos problemas. Você permanece intocado. Você não viu os filhos de Israel quando saíram do Egito? Eles traziam sua própria atmosfera. Eles traziam sua própria atmosfera. Por isso que nosso programa se chama Atmosfera de Milagres. Traziam a sua própria atmosfera. No período diurno, a presença de Deus era para eles um pilar de nuvem. À noite, era um pilar de fogo. Estavam cobertos. A Bíblia diz que o nome do Senhor é uma torre forte. O justo corre para ela e está salvo. Diz tu, não terás medo do terror noturno, nem da seta que voa ao meio-dia? 1000 cairão ao teu lado, 10.000 à tua direita, mas tu não serás atingido, glória a Deus. É o que a Bíblia diz. É o que a Bíblia diz. Não importa o que acontece ao seu redor. Você é diferente? Sim, sim. Diferente. Diga, eu sou diferente. De novo, eu sou diferente. Obrigado, Senhor, eu sou diferente. Amém. A Soso Produções convida você a se tornar um patrocinador.
Semeie no nosso ministério. Com a sua oferta poderemos produzir muito mais vídeos. Este é um ministério independente e, por isso, precisa da sua participação. Inscreva-se no canal e compartilhe os vídeos. Seja um multiplicador desta visão.